Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a premiação, né, que o CSA vai ter no decorrer dessa temporada, além da Copa do Brasil, todos vocês já sabem, Copa do Nordeste e as possíveis vendas de jogadores nesse ano. Por exemplo, o Brian, como que está a situação do jogador, o próprio Guilherme Cachoeira, né, que pertence ao Fortaleza, mas tem uma parte dos seus direitos econômicos que pertence ao CSA, no final do ano deve ter uma compra em definitivo. Será que quantos milhões que não dá para fazer, né, com o decorrer apenas dessa temporada? Enfim, vou trazer todos os detalhes para vocês nesse vídeo de hoje, combinado? Só antes, aproveite para deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Me chamo Gustavo, bora chegar aqui rumo aos 22 mil inscritos no YouTube. Então, se você está assistindo e não se inscreveu, deixe seu like, sua inscrição, que certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a essa próxima meta, combinado? Bom, então vou deixar aqui um pouco mais sobre essas informações gerais. Lembrando que o CSA não divulga, por exemplo, quanto que faturou no ano passado, quantos milhões foram apenas, por exemplo, de venda de ingressos, sócios torcedores, publicidade. Então, a gente vai fazer uma simulação aqui total de que quanto poderia ser, né, com base em alguns números do ano passado também. Até vou deixar uma matéria do Globo Esporte que eu achei bem interessante. Deixa eu só mudar aqui, né, que eu tô do outro canal. Bora lá. Aí, que fala aqui, ó, CSA sai da Copa do Brasil com derrota para o Vasco, atuação histórica contra o Grêmio e premiação alta, né? No total, então, 7 milhões e 700 mil reais na competição nacional, além também, né, dos jogos de bilheteria dentro de casa e tudo mais, que certamente faz uma grande diferença. Primeira fase, 830 mil, segunda, 1 milhão de reais e a terceira fase, 2 milhões e 300, oitavas, 3,600, somando aí esses 8 milhões. É claro, teve ainda a questão envolvendo o público, né, nos jogos dentro de casa, que eu deixei aqui para vocês, ó, dos jogos da Copa do Brasil no Rei Pelé. Então, um público total de 15 mil pessoas, tá aqui, ó, o faturamento em 764 mil e ao lucro final de 331 mil reais. No jogo contra o Grêmio eu não consegui achar, mas em média vai ser um valor próximo disso mesmo, né, de 700 mil em faturamento, ou seja, mais 1,5 milhão, quase, vamos colocar assim, 10 milhões apenas na Copa do Brasil, fora os outros jogos, né, que jogou em casa, então dá pra gente somar esse número tranquilamente na casa dos 10 milhões de reais apenas na Copa do Brasil. No ano passado também, na reta final da Série C, o CSA chegou, né, a ter um público também alto, superando essa marca também dos 700 mil reais. Aí deixei aqui também para vocês da questão envolvendo as Copas, a outra, né, a Copa do Nordeste, tá aqui, ó, uma cota de 550 mil, mais 2 milhões e 600 mil pela fase de grupos e ter passado 3 milhões até aqui na competição. Agora então vai enfrentar o Confiança, uma premiação de 770 mil nas semifinais, né? Então realmente um valor bem interessante, tá aqui, ó, indo para a decisão, garantindo mais alguns milhões de reais, somando tudo mais 4 milhões de reais na Copa do Nordeste, que o CSA tem, né, de faturamento nessa atual temporada. É claro, pode ir na final, ser campeão? Sim, aí garantiria mais de 6 milhões. Porém, com jogos também dentro de casa, bilheteria, vamos colocar algo próximo também da casa dos 6 milhões de reais apenas na Copa do Nordeste, um valor até que moderado, somando no total quase 16 milhões apenas com as Copas, né? Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Vale lembrar também que, igual eu falei, não temos as informações, né, de valores de premiação das outras competições, bilheteria, sócio, patrocínio, marketing, enfim. Eu colocaria algo próximo da casa dos 10 a 15 milhões desse faturamento, né, envolvendo apenas, vou colocar algo em torno de 10 milhões, que é de marketing, publicidade, né, também em relação ao faturamento dos outros jogos estadual, Série C, enfim, dos jogos dentro de casa, e ainda também com a renda de sócio torcedor. Então 10 milhões é uma projeção bem tranquila. Só esses valores já chegaremos a algo na casa dos 26 a 30 milhões de reais nessa atual temporada. É claro, pode ser que seja um pouco menos do que isso, mas eu ficaria bem surpreso se fosse só 22 milhões de reais de faturamento nesse ano. Certamente está mais para os 30 do que para os 20, né? Depois dessas premiações altas e ainda podendo chegar mais longe na Série C, mais bilheteria e premiações, e na Copa do Nordeste a mesma coisa. E aí tem a questão envolvendo, por exemplo, o atual elenco, que eu acho que o CSA deu certo, né? Não vender ninguém nesse meio do ano, porque ainda o principal objetivo, né? Pode chegar no final do ano e ser um ano ruim. Por quê? Porque não conseguiu acesso de volta à Série B. Apesar de ter ido bem nas outras Copas, o principal objetivo é realmente subir de volta à Série B do Campeonato Brasileiro e não está numa boa fase, né? Com essas trocas indas e vindas, né? Do Igor, por exemplo, de técnico, enfim. Não está numa boa sequência, mas ainda assim acredito que vai conseguir o acesso e manter esses jogadores até o final do ano e vender no ano que vem, que aí você consegue uma boa compensação. Por exemplo, né, o próprio Grêmio demonstrando interesse no lateral esquerdo Enzo, avaliado em mais de 4 milhões de reais,
Eu acho que o CSA, né, já recebeu proposta oficial de 3 milhões e meio, poderia pedir bem mais no final do ano, por exemplo, 6, 8 milhões de reais. Então, igual já vinha somando aqui para vocês, né, vamos considerar 28 milhões de reais, fora ainda eventuais vendas de jogadores. 28 milhões, mais 8 milhões, por exemplo, no Enzo, um valor fora da realidade. Eu, particularmente, não acho tão difícil de imaginar assim não, porque apareceu o Fortaleza na parada, tem até o final do ano para ele continuar se valorizando, então não é uma loucura de se pensar. Outros nomes também, o Braia, né? Vinha sendo especulado em alguns outros clubes, no Goiás e tudo mais, enfim. É um jogador que nessa atual temporada vem de uma boa fase também. 6 gols e 9 assistências, 3 gols na Copa do Brasil. Jogador, vamos colocar um valor baixo dele, né? 5, 6 milhões de reais, por exemplo, né? Já daria aí 41 milhões de reais. Fora ele, por exemplo, o Betão, que é um outro nome que vem interessando a outros clubes, o próprio Guilherme Cachoeira, né? Que tem que ver como que vai ficar a situação. Vou colocar aqui mais 8 milhões nos dois, né? 5 no Cachoeira, 2 milhões e meio no Betão, por exemplo. Um valor baixo ainda, né? Que eu estou considerando aqui para vocês. Já darei um valor próximo da casa dos 50 milhões de reais, né? Mais uma reta final ali e tudo mais de bilheteria. Igual eu falei, acho que dá para pensar assim, no faturamento livre, né? 22 a 30 milhões de reais. Fora ainda a venda de jogadores que não entraria nesse balanço, né? Entraria no ano que vem, mas eu estou pegando aqui a premiação geral, né? Como eu falei, um ano e meio, né? Vamos colocar assim, com algumas vendas também de jogadores, que é um valor que, sinceramente, mostra o potencial, né? Que o CSA tem na questão financeira. E olha que tem um estádio que o Rei Pelé, pelo tamanho da torcida do CSA, tinha que ter um estádio maior, né? Então, quem sabe 20, 25 mil torcedores, ou até mais, né? Por exemplo, os jogos com menor público vai ser no Rei Pelé, tudo bem. E agora os principais jogos têm um estádio maior, né, de 40, 50 mil torcedores. Acho que o CSA teria esse potencial tranquilamente, pelo menos ali 25, 30, né? Acho que teria assim um bom potencial. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? Se você acha também que teria uma premiação fora desses, né, que eu estou falando aqui para vocês. Por exemplo, no campeonato estadual, nem considerei aqui quantos milhões que o clube faturou. Então tem vários desses quesitos, mas que mostra o potencial da equipe de fazer uma boa campanha, né, na Copa do Nordeste. E aí eu quero até ouvir a opinião de vocês sobre a sequência do ano, né? Depois dessa derrota pro Itabaiano, depois da derrota também pro Vasco. Primeiro tempo muito ruim, né? Comprometeu muito a equipe. Poderia ter feito 3-2 com aquele lance do Thiago cara a cara, mas não foi o que aconteceu. E agora se recuperar, né? Com a volta do treinador, tendo só mais 2 jogos, que vai ter uma importância muito grande em casa contra o Ituano, e o primeiro jogo aqui então na semifinal contra a equipe do Confiança na próxima quarta-feira, né? Daqui uma semana, no dia que eu estou gravando esse vídeo. O que você tem a dizer? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Faltando esses 3 jogos para a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. Vou deixar aqui para vocês, ó. Vamos vir aqui, competição Brasileirão Série C, atualmente no 9º lugar. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Quem vai estar embaixo também é outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente, né? Que de forma atraiu olhares dentro e fora do país. 2 clubes da Série B, não foram divulgados os nomes, tá? Um da Ucrânia e 2 da primeira divisão do futebol português realizaram sondagens pelo jogador. E um clube da Série B e outro português apresentaram propostas oficiais pelo atleta, né? Então não foi só especulação, só no boato ou algo nesse sentido. E ainda aqui destaco, ó, foi eleito também pelos portais alagoanos como o melhor zagueiro da competição do estadual. Apareceu também na seleção das oitavas de finais da Copa do Brasil, nos jogos de ida. Foi muito bem. E ainda em levantamentos por outras plataformas, como até no próprio SofaScore, que aparece realmente como um dos melhores defensores. Igual eu deixei aqui para vocês, ó, o desempenho dele na Copa do Brasil pelo site SofaScore, teve nota de 8.1 contra o Vasco da Gama, 7.2 na volta contra o Grêmio e 6.6 na ida contra a equipe do Grêmio também, né? Então isso só nos jogos agora mais recentes. No total, ele tem uma nota média bem interessante na competição até aqui e sinceramente não ficaria surpreso se fosse eleito, né, um dos melhores zagueiros aí também no jogo da volta. Tá aqui o desempenho dele na Série C do Campeonato Brasileiro, zagueiro que é destro, tem 1,88 m, joga muitas das vezes também pelo lado esquerdo, né? Competição realmente, nota dele até que é boa, 6.74, tirando as últimas partidas dele aqui. O último jogo contra o Londrina não teve uma nota muito interessante, né? Até porque ele foi expulso naquele jogo. 35 partidas, 2 gols, ainda tem uma assistência, nessa Série C 1 gol e uma assistência, tem sido titular absoluto. E é igual eu falei, né? Uma boa campanha pode mudar completamente a carreira do jogador, o CSA dependendo, ganhando uma compensação financeira também pelo atleta. Pelo que eu vi aqui, o contrato dele não mostra até quando que vai. Acredito eu que já deva ter uma extensão, né, desse vínculo para não perder o jogador no final dessa temporada.
No ano passado não foi bem pelo Sampaio Corrêa, 2024. Só entrou em campo 14 vezes, né? Ele foi bem pelo Sampaio Corrêa, mas foi uma temporada que ele chegou no meio pro final. Então foi o ano que ele menos jogou, né? Uma temporada comparada com essa agora de 35, só jogou 14 jogos, porém havia sido o titular, uma campanha bem razoável do Sampaio Corrêa, já vinha de um bom destaque e agora chegando para o CSA e assumindo, né, essa posição. Sinceramente acho que pode ser um bom negócio, mas não faria agora, estando, né, envolvido em Copa do Brasil, em reta final de Copa do Nordeste, Série C, não compensaria você abrir mão do principal jogador no sistema defensivo, né, para defesa mesmo, diferentemente do Enzo, que ajuda muito no ataque. Eu particularmente não veria essa necessidade. Ainda mais ele ficando até o final do ano, pode ser que apareça propostas de clubes da Série A aqui no Brasil ou de outros times do futebol asiático, europeu, que aí você consiga uma compensação até maior. Os clubes sabendo que você não está com pressa, né, para vender seus jogadores e tem uma condição financeira melhor por conta da boa campanha na Copa do Brasil, pode ser que realmente consiga um negócio bem mais interessante. E você venderia ele agora? Você acha que não? O espaço para comentários vai estar aqui aberto. E aí agora fica aquela pergunta, né? Será que poderia também o Betão e o Enzo deixarem o clube depois desse jogo na Copa do Brasil? Os dois já receberam propostas oficiais, o Enzo inclusive do Grêmio, né? De quase 3 milhões e meio de reais, podendo passar de 4 milhões. Lembrando que o Enzo tem 60% dos direitos econômicos ligados ao CSA. O Betão não consegui ver qual que é o percentual ligado à equipe alagoana, tá? Além disso, essa situação bem parecida, os dois vivem uma boa fase. No último jogo, Inter contra o Botafogo fez 2 gols, havia